Deuses Falsos, de Timothy Keller. As promessas vazias do dinheiro, sexo e poder, e a única esperança que realmente importa. Esse livro aqui, gente, é um livro muito bom para vir nos confrontar, para vir mostrar aquilo que a gente tem feito como ídolo na nossa vida. No livro ele fala sobre como as coisas boas, porque existem tantas coisas boas que nós achamos que às vezes estão no lugar certo na nossa vida, mas essas coisas boas, quando elas ocupam o lugar errado, elas se tornam ídolos para nós. Por exemplo, elas se tornam ídolos, o dinheiro, o sexo, poder, tem se tornado ídolo na vida das pessoas. Timothy Keller, ele mostra que também, ele vai contar a história de Abraão, por exemplo. Vou dar esse exemplo aqui para ficar fácil para vocês entenderem. Quando Deus pede para Abraão entregar o filho dele, Isaque, como sacrifício. Mas, na verdade, toda aquela situação era para simplesmente Deus mostrar para Abraão aonde ele deveria colocar Isaque na vida dele. Porque Abraão, ele estava vendo aquele filho e aquele filho estava se tornando um ídolo para aquela família. Então Deus fez toda aquela situação para simplesmente mostrar para ele, olha, Abraão, calma que o ídolo tem que ser apenas eu e seu filho depois. Então aquela situação que Deus colocou na vida de Abraão foi apenas para reposicionar a ordem de importância dentro da vida deles. E aí ele fala aqui que quantas famílias, quantos pais, quantas mães, às vezes colocam a sua identidade, o seu futuro, a sua alegria, a sua esperança em cima de um filho. Aquele filho vira um Deus na vida da pessoa. Se o filho não te dizer um bom dia, uma boa tarde, uma obrigada, a mãe se acaba, a família se acaba. Então aquele filho está se tornando um ídolo para aquela pessoa. Então, porque a sua identidade, a sua alegria tem que estar em Deus e não em alguém. É óbvio que nós, como pais e mães, nós amamos nossos filhos, queremos ver o bem, mas aqui ele vem mostrar, ele vem dar vários exemplos para a gente entender que muitas vezes a gente coloca os nossos filhos na frente de Deus e o grau de importância é sempre Deus primeiro. Então ele mostra também como o dinheiro vem se tornando ídolo na vida das pessoas, como o poder, como a política, como inúmeras situações do nosso dia a dia vêm se tornando ídolos em nossas vidas, coisas que são boas, mas quando nós colocamos na posição errada, elas se tornam ídolos. E aí ele fala aqui no livro que nós não precisamos, às vezes, largar os ídolos. Por exemplo, um filho, você não vai largar esse filho, mas você precisa substituir essa ordem de importância. Como muitas vezes nós damos importância para um like na internet, a nossa alegria vai vir se nós ganhamos tantos seguidores naquela semana ou se algum post no Instagram teve tantas mil curtidas ou tantos não sei quantos views, e aí a gente coloca a nossa alegria, meu Deus, não deu certo, tô triste, tô chateada, ninguém me viu, então aquilo ali se tornou um Deus na sua vida. Aqui eu sempre gosto de pegar algumas partes para ler para vocês sobre aqui dentro do livro, eu vou ler dois pedacinhos aqui que eu peguei, ó. Se nos voltarmos para uma criatura, a fim de obter o sentido, a esperança e a felicidade que só Deus pode dar, ela acabará não correspondendo às nossas expectativas e partirá o nosso coração. É exatamente o que acontece com os nossos falsos ídolos. Quando nós esperamos um bom dia e ele não vem, aí vem a tristeza. Então nós estamos colocando a nossa esperança, estamos colocando a nossa alegria naquela pessoa que não deveria ser, porque a nossa alegria verdadeira tem que vir de Deus. Quando nós colocamos as nossas expectativas, quando nós colocamos aquilo que, nossa, agora vai dar certo, porque isso, aquela pessoa vai me ajudar, ou é aquele lugar, ou é aquilo que agora eu investi, e você coloca toda a sua alegria, tudo que você pensa naquilo. Então nós não devemos colocar os nossos corações nessas coisas. Nós temos que entender as posições das coisas nas nossas vidas, para que a gente não deixe que emprego, internet, pessoas se tornem falsos ídolos nas nossas vidas. Olha só, outra parte aqui. De modo semelhante, podemos não perceber
como nossa carreira profissional tem se tornado um ídolo para nós, até sermos confrontados com uma situação em que dizer a verdade ou agir com integridade significa um golpe sério em nosso progresso profissional. Quantas vezes nós temos que agir de uma maneira errada para manter, por exemplo, o seu trabalho? Se você tiver que agir de maneira errada, passar por cima dos seus valores, dos seus princípios, daquilo que Deus ensina, a sua carreira se tornou um ídolo para você, porque você está passando por cima de tudo que Deus tem colocado na sua vida. Então a gente tem que prestar muita atenção como nós temos colocado as coisas nas nossas vidas. E a outra parte que eu quero ler para vocês, a última. Deus deveria ser nosso único Senhor e Mestre, mas o que quer que amemos e no que quer que confiemos, a isso também servimos. Qualquer coisa que se torne mais importante e inegociável do que Deus para nós, torna-se um ídolo a nos escravizar. Então, é exatamente isso. Onde nós temos colocado a nossa confiança? Tem colocado a confiança na sua conta do banco? No seu dinheiro que está ali guardado? Ou em Deus? Tem colocado a sua confiança naquela amizade que você acha que vai abrir uma porta para você lá na frente? Ou você tem colocado a sua confiança em Deus, que é Deus que sabe do seu futuro? Quando Ele abre uma porta, Ele não fecha. Quando alguém abre uma porta que não foi Deus que abriu, essa porta pode ser fechada. Então, aonde nós estamos colocando a nossa confiança? Aonde nós estamos, o que nós estamos amando? O que nós estamos amando tanto a ponto de nos entregar e esquecermos de valores, esquecer de princípios que nós precisamos nos lembrar. Então, o que nós temos que entender a partir desse livro, que nenhum livro substitui a Bíblia. Mas esses livros, eles nos ajudam a entender tantas coisas que a Bíblia nos diz, às vezes de uma maneira um pouco mais fácil de entender. Nesse livro, ele mostra para nós que o Evangelho revela nossos ídolos, mas também nos oferece graça, perdão e uma nova identidade. Então, quando nós lemos esse livro, nós entendemos juntamente com a Bíblia, que nada se pode colocar na frente de Deus, sempre Deus na frente. E que para tudo tem um jeito. Deus perdoa, Deus é Deus de graça, Deus é Deus de amor. Então Ele sempre vai nos confrontar para que a gente possa entender aquele caminho que a gente está seguindo que não está muito legal, para que a gente consiga mudar a nossa rota e fazer a coisa certa, fazer a escolha certa, como Abraão. Não vamos esquecer da história de Abraão, que Abraão teve que ir lá, quase que entregar o seu filho em sacrifício. Na verdade, ele entregou o filho dele, né? Mas Deus, ele já tinha orquestrado tudo para que tudo desse certo, não aconteceu nada com Isaac. Mas muitas vezes a gente precisa chegar a um ponto, Deus precisa mudar totalmente aquela rota e a gente falar, meu Deus, mas por que isso? É simplesmente Deus mostrando isso está no lugar errado. Volta e me coloca na frente. Amém? Que Deus abençoe. Mais um livro aqui para vocês. Muito bom.